E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 erros que as au pairs cometem e perdem a oportunidade de ser au pair nos Estados Unidos. Então vamos lá? Hello, dear! Bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Karina, eu fui au pair de 2007 a 2009 e hoje ajudo você que tem o sonho de ir para os Estados Unidos como au pair. Dear, você já parou para pensar que às vezes não é falta de experiência ou de perfil que faz uma candidata perder a chance de ser au pair, mas sim erros simples de inglês? Eu já vi muitas meninas incríveis, com ótima experiência com crianças, sendo deixadas de lado porque na hora de se comunicar travaram ou cometeram erros que poderiam ser evitados. E hoje, dear, eu vou te mostrar os 5 maiores erros em inglês que fazem au pairs perderem oportunidades e o mais importante, eu vou te ensinar exatamente como evitar cada um deles. E olha, dear, esses erros não são erros de gramática super avançada. São coisas do dia a dia que, se você aprender a corrigir, já vai se destacar das outras candidatas. Então fica comigo até o final, porque eu preparei exemplos práticos e fáceis para você treinar em casa. Erro 1, dear. Responder só yes ou no. Imagina a cena, olha só. A entrevistadora pergunta: Do you like working with children? E você responde: Yes. Fica aquele silêncio que eu faço com as minhas alunas quando elas fazem isso comigo. Só falam yes e eu fico em silêncio. Aí elas começam a rir e falam: Não é só isso, né, teacher? Eu falei: Caramba, se você precisa passar com inglês intermediário, você acha que um yes vai te salvar? Não, né, dear? Ou quando a gente te faz a pergunta, can you drive? E você também fala yes. Isso mostra insegurança, dear, e falta de preparo, porque parece que você não sabe desenvolver uma conversa. Então, teacher, o que fazer? Transformar essa resposta em frases completas. Então, vamos lá. Então, para a primeira pergunta, do you enjoy working with kids? Você pode falar, yes, I do. I really enjoy playing with kids and teaching them new things. Tá vendo? Não é tão comprida, dear, mas é melhor do que só um yes. Na resposta, can you drive? A resposta ideal seria, yes, I can. I practice every day. I don't have a car, but I use my father's car every day. Pronto, né? Eu sempre falo para as minhas alunas, não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa super evoluída, é só uma resposta curta, simples, completa. Percebe a diferença, Dia? Então, você pode mostrar atitude e proatividade nessas respostas. Qual que é a minha dica para você? Pegue 10 perguntas comuns de entrevista e treine transformar essas respostas curtas em respostas mais completas. Sempre com yes I do, yes I can, e aí elabore as respostas. Erro 2. Traduzir do português para o inglês ou do inglês para o português ao pé da letra. Um erro super comum, pensar em português e tentar traduzir palavra por palavra. Em inglês não funciona assim. Por exemplo, você quer falar, eu tenho 20 anos, e aí você traduz literal, I have 20 years old. Isso é muito comum. I am é a resposta correta, dear. I am 20 years old. Traduzir para o português literal não tem como em inglês às vezes, ok? Então, como evitar isso, né? Treine frases prontas do dia a dia. Monte um caderninho com expressões que você vai usar e que a gente não consegue traduzir literalmente. Por exemplo, get along well with children. Get along well é se dar bem, né? A gente não fala give good. Give good with children. Ai, Jesus. Então, get along well with children.
I used to take care of my young cousin. I used to take care. Não é eu usava cuidar. Não, eu costumava cuidar. Em inglês, muita coisa não é literal, dear. I am responsible and patient. Uma outra frase que a gente pode decorar aqui. Dica prática para você. Escolha 3 frases em português, escreva a versão em inglês sem traduzir palavra por palavra. Hoje em dia nós temos tantos mecanismos de ChatGPT, dicionário virtual, enfim, tem muita coisa que a gente pode colocar lá e saber a tradução, a versão em inglês sem ser literal. Não traduz literalmente palavra por palavra do inglês para o português, ou vice-versa. Erro 3, não saber falar sobre as suas experiências. Esse é um dos mais perigosos, na minha opinião, porque é exatamente o que as famílias, as agências querem saber. Muitas au pairs dizem só, yeah, I have experience with children. E aí deixa a resposta muito vaga. Então, o que fazer? Você tem que dar detalhes, dear. Dar detalhes completos. Né? Yes, I took care of children. I have experience of taking care of my little cousin João. He is 8 years old. I used to prepare snacks, read stories, play educational games, help with homework. Eu já ouvi assim, por exemplo, yes, I worked in a daycare, ou I worked in a school. Here, não é suficiente, ok? Tá faltando aí detalhes. Então, a resposta ideal é uma resposta completa. Se você trabalhou no daycare ou numa school, I worked in a daycare with children aged 3 to 5. Fala o grupo de crianças. Quantas crianças? With 20 children. Okay? With 10 children. I helped with meals, organized groups, activities, and assisted the teachers with daily routines. Então, dear, você tem muito a falar sobre as suas experiências. Então, eu acho esse erro muito perigoso. Não economize o seu inglês aqui. Então, uma dica prática, faça uma lista em português de todas as suas experiências com crianças. Coloque muitos detalhes ali. E depois traduza para o inglês em frases simples. Você pode dar esse comando para o chat. Treine contar as histórias em voz alta, como se você estivesse conversando com alguém de verdade. Erro 4. Pronunciar errado palavras que são básicas, né? Palavras muito difíceis, ok, até passa, mas palavras básicas, esse é o famoso erro que gera mal entendidos, dear. Muitas au pairs se perdem nas pronúncias de palavras comuns. Por exemplo, essa é polêmica, né? Beach, né? Que a gente usa muito. I like to go to the beach. Né? Cuidado, porque tem aquela outra palavrinha que é beach. Beach, né? É um xingamento. E beach é a praia. Outra bem polêmica também é sheet, que é o lençol, em vez de shed, que é palavrão, né? Então, sheet e shed. E palavras assim, que terminam em able, tipo comfortable. Não é comfortable, é comfortable. Comfortable. Vegetable. Vegetable. Eu vejo muitos erros assim de palavras bem básicas. Né? E como evitar? Então, use dear chat, use aplicativos, use dicionários online. Eles todos têm lá para você ouvir e repita em voz alta até você ser natural. Grave também a sua voz e compare com a pronúncia nativa. Isso é muito legal também. Então, uma dica prática para você é: escolha 5 palavras que você usa muito e tem dificuldade com a pronúncia e treine a pronúncia correta todos os dias. Não precisa ser 50 palavras de uma vez, dear. Comece aos poucos, sempre pequeno e consistente. É melhor do que muito uma vez só.
Erro número 5, ficar nervosa e não conseguir formar as frases. Esse talvez seja o mais comum de todos, né? Muitas de nós sabem inglês, mas quando chega na hora da entrevista, a gente trava. Então, como que a gente faz para evitar o nervosismo? Quando eu me preparei para ser au pair, eu treinava em frente ao espelho. Eu treinava, né? A gente não tinha esse grupão, a gente não tinha chat de PT, a gente não tinha áudio para gravar. Então eu treinava em frente ao espelho, mas hoje, dear, você tem todas esses aplicativos, né, essas ferramentas que podem te ajudar. Dica aqui, o segredo aqui é treinar. Né? O importante é treinar a fluência, sob pressão. Pede para uma amiga sua te pressionar, sabe? Fala isso, fala aquilo. E aí você se sente pressionada e tem que responder, ok? E lembre-se de sempre, não precisa ser nada perfeito. O inglês da au pair precisa ser comunicativo nessa primeira fase. O perfeito, se é que vai ter a fluência, você vai adquirir lá. Então, as famílias e elas também o esperam que você fale perfeitamente como uma nativa, porque esse é um dos objetivos do programa. Você vai melhorar o seu inglês. Então, não precisa falar como nativa, mas você precisa sim conseguir se expressar com clareza e confiança, porque eu já ouvi de muita host mama assim, nossa, como é que ela vai se comunicar com o meu filho? E se tiver algum problema, como é que vai solucionar? É isso que as mães avaliam. Alright, dear? Então, vamos revisar rapidinho. Então, não pode responder só com yes or no. Não pode traduzir do português ao pé da letra. Não pode deixar detalhes das suas experiências com crianças. Não pode pronunciar errado palavras que são básicas. E não pode deixar o nervosismo travar você. Dear, se você evitar esses 5 erros, já vai estar muito à frente de outras au pairs. E se você quiser um passo a passo completo, com simulações de entrevista, vocabulário pronto, técnicas para você não travar em nenhuma fase do au pair, corre lá e assiste o meu webinar que é gratuito. Como passar por todas as etapas do au pair sem travar no inglês. O link está aqui na descrição e eu te espero lá. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber as minhas dicas. Beijo!